Um segundo, gente. Oi, eu vou convidar os prefeitos e deputados que quiserem estar aqui conosco. Vamos lá, gente. Em primeiro lugar, mais uma vez, boa tarde a todos. Os deputados vão chegando, as equipes aí. Queria agradecer a presença do ministro Valdez, da ministra Aniele, dos demais ministros aqui, do secretário André Siciliano, de prefeitos e prefeitas das cidades acometidas pela chuva. Foi uma reunião muito importante, porque fizemos questão que os prefeitos falassem. Então, uma reunião muito democrática, onde os prefeitos puderam expor o que aconteceu em suas cidades, falar do trabalho que já vinha sendo feito na prevenção e agora no cuidado, e também puderam expor os problemas, mazelas que ainda têm que ser resolvidas. Como resultado prático, o ministro Valdez e os outros ministros estão deixando agora na parte da tarde uma equipe aqui técnica para se juntar às equipes técnicas do Estado e das prefeituras, para aqueles que ainda não conseguiram construir os seus planos de emergência ou então os pedidos de decretação do estado de emergência. Então, eles ficarão a tarde inteira aqui construindo esses planos a várias mãos, para que cada cidade não fique naquele processo que a gente sabe que a burocracia às vezes nos impõe do vai e vem, ainda que a equipe do ministro tenha realmente batido todos os recordes de velocidade e rapidez nessas decretações, mas a gente pode, se puder facilitar, melhor ainda. Acho que a equipe pôde ouvir dos prefeitos que foi importante suas demandas. Algumas estão no PAC, outras não estão, mas essa abertura do processo de diálogo em loco, não talvez na esfera só prefeito, governador, presidente, mas as equipes técnicas, é fundamental para que a coisa verdadeiramente ande. A gente sabe que às vezes em cima as decisões são tomadas, mas quando vai descendo há uma dificuldade grande da implantação, e essa reunião foi para quebrar esses muros, esses degraus que fazem às vezes com que as coisas na prática não andem. Então a gente realmente evoluindo nesse trabalho aí das chuvas e mostrando que estamos todos unidos em prol de um objetivo em comum, que é realmente ajudar aquelas pessoas que sofreram o impacto e planejar para o futuro que situações como essa não aconteçam mais. Ministro, por favor. Obrigado. Bem, gente, boa tarde. Cumprimentar o governador Cláudio Castro, nossa equipe em nome aqui da ministra Aniele. Como é de praxe, o presidente Lula recomenda que façamos sempre, no dia a dia, uma aproximação permanente de apoio a estados e municípios, e assim fazendo a população que porventura possa ser vitimada por eventos, às vezes por excesso de água, como está acontecendo agora no Rio de Janeiro, ou por estiagem. Então, a bem da verdade, o governo federal, o governo do estado e prefeituras, já antes mesmo do evento, com monitoramento e alerta, já vinham atuando conjuntamente. Uma vez ocorrendo o evento, também a recomendação do presidente Lula, a gente sempre trabalha com força-tarefa do governo federal, que às vezes não é só o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, em razão de ter defesa civil sobre nossa responsabilidade. Mas na transversalidade, às vezes, chegam a atuar mais de 20 ministérios. Estamos aqui em 5. Ministério da Integração, Ministério da Igualdade Racial, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente e o Ministério do Desenvolvimento Social e também de Relações Institucionais. Então, isso demonstra que trabalhamos na transversalidade. E quantos sejam os ministérios e políticas públicas que, neste momento de desastre, de eventos que ocorreram, que atingiram mais de 23 municípios no Rio, que algumas milhares de pessoas foram afetadas, a gente também tem a autoridade e autorização pelo presidente Lula para engajar e colocar à disposição do governo do estado e também dos municípios.
que nós fizemos aqui sob a liderança do governador Cláudio Castro foi ouvirmos os prefeitos. A gente já vinha falando com eles, o presidente Lula mesmo ligou para vários, eu desde domingo falando com o governador e com os demais prefeitos. Estamos já hoje quase que concluindo todo o reconhecimento das situações de emergências, que elas são individuais. Até a hora que nós começamos a reunião já tinham 12 municípios que já tinham entrado no sistema e a gente já está fazendo sumariamente, publicando em Diário Oficial extraordinário do governo federal. E estamos agora unidos, governo federal, estadual e municipais, para os planos de ajuda humanitária, de restabelecimento e reconstrução. E por que nós fazemos isso? Vamos deixar até uma equipe aqui, para evitar esses problemas que o Cláudio Castro está dizendo, de diligências, de devolutivas. Então, quando a gente faz em 3 mãos, a assessoria aqui da área de defesa civil do governo do estado do Rio é muito experiente. Quando se junta com a nossa, a gente auxilia muito melhor os municípios e aquele plano de trabalho, seja de ajuda humanitária, de restabelecimento ou reconstrução, a gente pode, ao entrar no sistema, aprovar logo sumariamente e já liberar os recursos. Então é isso que nós pactuamos. Vamos agora para a Baixada Fluminense, também os técnicos vão estar lá, vamos deixar inclusive na Baixada Fluminense essa equipe full time, tirando todas as dúvidas com os prefeitos, com as equipes dos prefeitos, para a gente ser o mais ágeis possível. Fora isso, conversamos e ouvimos muito sobre prevenção. O presidente Lula lançou o novo PAC, os governos estaduais foram ouvidos e foram construtores desse novo PAC, e depois abriu o PAC Seleções para que os prefeitos cadastrassem suas propostas. E são inúmeras propostas do Rio de Janeiro, enquanto estado e municípios, que agora vão passar pelas seleções. Obviamente com prioridade essas questões de contenções, de barramento, de piscinões, de drenagens ou macro-drenagens, que nós ouvimos muito. Então é a preparação, é criar resiliência, mitigação, adaptabilidade, porque nós vamos continuar convivendo com mais intensidade e mais frequência com essas questões de eventos em razão das mudanças climáticas e a gente precisa, ao mesmo tempo que atua na resposta, possamos atuar firmes na prevenção. Só fazendo um adendo, a política de prevenção basicamente tinha sido abandonada nos últimos 4, 5 anos, o presidente recriou o Ministério das Cidades e na construção do PAC e PAC Seleções tem realmente essa vertente muito forte de prevenção para o país que tem vivido tantas situações desagradáveis, ceifadas vidas, como foi o exemplo daqui. Então, em nome do presidente, Cláudio, mais uma vez reafirmar aqui a nossa solidariedade, a todos que tiveram familiares com a vida ceifada, às prefeituras, ao governo do estado e 24 horas à disposição do estado do Rio de Janeiro para atender a população atingida pelas enchentes. Sim. Vamos iniciar as perguntas, então. Primeiro, a Gabriel Barreira, da TV Globo. Boa tarde a todos. Vou fazer 2 perguntas em uma. O Vaguinho, antes de entrar na reunião, veio das políticas envolvidas, a discussão do Minério, eu sei que alguns rios são limpos, mas você vê a jogada do rio, isso acaba voltando para lá. Eu vi também a medida na reunião de vários prefeitos para que haja também, além de ajuda de casos essenciais políticos, que haja um apoio mais concreto do governo, ao tempo, a longo prazo. Queria que o senhor comentasse isso e também tem a ver com isso. No canal do Rio Bosques, tivemos problemas com bombas que não funcionaram. Queria que o senhor falasse qual foi o problema que foi resolvido e como resolver essa questão. Obrigado. Claro, a questão da crítica a gente compreende, tem um componente político forte nela, Vaguinho sendo Vaguinho, a gente compreende isso. É só ver a obra de Nova Iguaçu para lá que ele fez, o povo de Nova Iguaçu que está sofrendo. Mas a gente deixa isso para lá. Foram mais de 200 milhões de reais investidos só no município de Belfor Roxo. O deputado Canela está aqui para confirmar. As pessoas têm que saber também escolher os projetos e dizer o que é prioridade. Então o governo do estado voltou a fazer investimento depois de muitos e muitos anos.
Se olhar um recorte de 10 anos para cá, você vê que os últimos 3 anos são de investimentos profundos nas cidades, na casa de 4,3 bilhões de reais de investimento, o que o governo do estado, eu falei 10 para ser generoso, mas se você pegar 15 anos atrás, o Rio não tem esse volume há muito tempo. E a segunda foi? Essa questão já está sendo licitada, nós já pegamos mais 2 bombas emprestadas hoje. Eu também acabei, antes de entrar, eu estava ligando para o governador Tarcísio para ver se a gente pega mais 2 da Sabesp e para tentar tirar essa água o mais rápido possível. A licitação já está quase pronta e vamos resolver isso o mais rápido possível. Próxima pergunta, para o nascimento de ontem. Foi criado um comitê, né, para gerir aí, para acontecer os municípios do Rio. Se explicasse por gentileza como vai funcionar esse comitê, as ações de combate às enchentes aqui no Rio. Fica aqui no Palácio Guanabara, fica em Belfort Roxo, que se aventou o município de Belfort Roxo para receber esses políticos aí do governo federal e nacional. Como vai ser esse comitê? Você poderia explicar, por favor? Acho que não tem nenhum comitê formal, não. Hoje as equipes ficam aqui, porque já estão aqui. Se a gente perceber que há necessidade da criação de um comitê formal, com certeza criaremos. Certamente depois dessas reuniões da tarde, a gente vai ter a ideia se há ou não necessidade de criar algum comitê. Hoje as equipes ficam aqui por uma questão pragmática. Já estamos todos aqui. O governo do estado está completamente aberto para fazer, até porque aqui é a casa das prefeituras e do povo, não seria de uma prefeitura só. Está totalmente aberto, o secretário Nicola já viabilizou salas aqui, auditórios, tudo, para que esse trabalho que foi uma ideia, inclusive, que aconteceu no meio da reunião. Olha, estamos aqui, você vai, então vamos aproveitar que estamos aqui e vamos fazer, não teve uma proposta, claro, foi uma ideia construída dentro da reunião por todo mundo. Mas se ao final do dia percebemos que há muito trabalho ainda, a criação de um comitê será muito bem-vinda. Então, vamos ver o andamento do trabalho hoje, e aí os técnicos, no fim do dia, certamente reportarão a nós a necessidade ou não da formalização de um comitê. Se houver, faremos. Se não houver, também criar um comitê só para dizer que criou, não é o que a população precisa. Ela precisa de ações efetivas e que deem resultado na ponta, né, ministro? É isso, olha, a gente já tem um rito desde 1º de janeiro do ano passado, orientado pelo presidente Lula, de trabalhar, certo, em parceria com estados e municípios, indistintamente, sobretudo nesta agenda de atenção à população atingida por problemas de desastre. Então, mais ainda. Então, como é que se faz isso? Faz por aproximação. Então, o governo federal trabalha em parceria e por aproximação com os governos estaduais e municipais, ou virtual ou presencial. Então, o trabalho virtual a gente já vinha fazendo. Tanto é que antes do evento, as defesas civis estaduais, federais, municipais, os governos vinham dialogando, o monitoramento, o alerta acontecendo. E reforçamos presencialmente. Nós vamos deixar técnicos aqui, porque qualquer dificuldade que algum município tenha, a assessoria do governo do estado e do governo federal vai estar presente para evitar que um processo entre no sistema nacional com alguma falha, alguma inconsistência legal, certo? Ou técnica. Então, se isso é feito já ali presencialmente, tirando dúvida presencialmente ou virtualmente, a gente ganha muito tempo. Nós costumamos aprovar no mesmo dia um projeto que entra, um plano de trabalho que entra no sistema de ajuda humanitária, sobretudo, porque as pessoas não podem esperar na emergência, né, tanto tempo. As prefeituras já estão atuando, dando a primeira resposta, o governo do estado e o governo federal. Quanto mais rápido nós trabalharmos os planos e sem inconsistência, também mais rapidamente fazemos. Hoje mesmo, se entrar plano, amanhã a gente já está aprovando, empenhando e passando os recursos para as prefeituras que solicitarem. Oi? O que for necessário para atender a população, certo? Quanto for necessário de ajuda humanitária, de restabelecimento e reconstrução, nós o faremos. Isso, além do Ministério da Integração, tem toda a transversalidade aqui, só aqui tem mais 5 ministérios.
Saúde, por exemplo, já está disponibilizando kit saúde, com mais de 30 medicamentos cada kit, com mais uns dezenas de outros insumos, que atende até 1.500 pessoas, cada kit desse. Então, aí quem requisita? O Estado requisita ou os municípios requisitam. Bolsa Família já está sendo antecipado. E aí vai, FGTS, precisa colocar disponível, aí toda essa demanda ela é mensurada pelas prefeituras e solicitada ao governo federal. Então, na transversalidade, nós atuamos indistintamente. A recomendação do presidente Lula é que não deve faltar apoio. Estamos aqui para isso. Ou na distância, virtualmente atuando. Tá certo? Ah, mas o orçamento é suficiente? Se não for, medida provisória é providenciada, como ele o fez o ano passado. Quase uma dezena de medidas provisórias foi editada para atender as populações sofridas ou por estiagem ou por problema de enxurrada, chuva, enfim, enchentes que aconteceram. Foram mais de 2.000 municípios no ano passado que viveram situação de emergência. E a gente já começa o ano, Volney, quantos? 1.500. Já tem 1.500 já que passaram de um ano para o outro em situação de emergência e outros que estão entrando já no início do ano em situação de emergência, e a gente não está faltando com nenhum, logicamente, respeitando toda essa dinâmica de retaguarda legal que a gente precisa fazer, mas sem deixar que a burocracia vença a gente. Né? Próxima pergunta, Paula Martins, do Valor do ministro, o governador Wagner Bonatti. Eu queria entender melhor quantas pessoas então estão conseguem que o governo federal permanecer no Estado, quais os mistérios, e se eles permanecem hoje, ou pela segunda semana, que é uma realização desse trabalho. E também, ministra, aproveitar, o senhor mencionou que desde antes do litoral, as equipes do governo federal já estavam em contato com a autoridade da Rio. Então, na avaliação do senhor, onde que houve a falha? Né? Quem errou? O Estado, os municípios? Qual foi a falha nessa comunicação ou na ativação das cidades, do governo do Estado, que fez com que a gente tivesse 12 mortos, pessoas aí submersas até o dia de hoje? Olha, quando a gente monitora as informações pelo INEP, pelo CEMADEM, de índice de pluviosidade, né, a concentração, aliás, o que pode acontecer em 24 horas, em 48 horas, então você tem uma informação macro, e essa informação ela é socializada através do Sistema Nacional, com defesas civis. Aqui a gente estava reunindo, antes do evento de São Paulo e Rio, com Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo, e a gente continua. Agora, no sul do país, do mesmo jeito. O que ocorre é que, às vezes, a previsibilidade de 100 milímetros, de 200 milímetros, 24 horas, há uma concentração. E, às vezes, essa concentração numa determinada região, que existe muita situação de moradias e condições, às vezes, né, de risco. Então, esse recorte ele é um pouco mais difícil. Eu sempre me reporto a São Paulo. Aquele evento de São Paulo no litoral paulista, as previsões mais radicais, assim, no sentido de um índice alto de pluviosidade, era 300 milímetros. E há quem dizia que 300 era exagero dos modelos matemáticos. Caiu 690 milímetros em São Sebastião, em menos de 24 horas. E aí, quem conheceu a situação sabe o quanto foi desafiadora. Então, assim, a gente ainda vai ter que aprimorar muito, né? Lembrar que as mudanças climáticas estão aí desafiando. O que nós tínhamos de evento que começava em janeiro ou em dezembro, que ia até junho, julho, agora foi de janeiro a dezembro de 2023. E nós entendemos que 24 e 25 não vai ser diferente por conta do El Niño. Então, provavelmente, nós teremos mais desafios, é tudo dúvida, mais frequente e mais intenso. E aí precisa de mais aguçar essa relação, governo federal, estadual, municipal, setor privado, voluntários, a imprensa, né? E também a nossa consciência. A gente ainda, por não ter vivido eventos extremos, né, ao longo desses últimos anos, a gente também ainda não criou no Brasil uma cultura forte de contingência. É verdade. Então é preciso que a gente crie esses planos de contingência. Nós estamos agora trabalhando o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, até a PUC-Rio, que está coordenando no Brasil inteiro para a gente. Foi contratada em
fevereiro ou março do ano passado. Fevereiro do ano passado, tá? Vai ser o primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil do Brasil. E também, junto com o Ministério das Comunicações, nós conseguimos elaborar aí toda uma estratégia para implantar uma nova tecnologia, um novo sistema tecnológico de alerta, chamado Cell Broadcast, que os Estados Unidos usam, Chile, a Alemanha está começando, e o Brasil será um dos 4 países no mundo a se utilizar desse sistema também, que a gente deve implantar a partir desse ano, em parceria com os estados, com o município. Então são tecnologias novas que apuram melhor, né, os cuidados, as prevenções e os alertas que a gente tem que ter numa hora dessa. Em relação ao administrativo, Nós vamos ficar com técnicos aqui lá na Baixada Fluminense, a partir de hoje, assessorando as prefeituras. São 2 técnicos especialistas em planos, porque essas dúvidas elas são tiradas muito rápido. Reúne os coordenadores de defesa civil, que trabalham os planos, e eles tiram as dúvidas ali, e se for preciso, reforça virtualmente com mais alguns especialistas, senão, pela experiência que nós temos, isso resolve. Tá? Quantos sejam necessários, a gente reforça. Quando chegar a hora da reconstrução, que já pode estar começando, uma ponte, aí precisa agregar engenheiros, a gente agrega. Então, a gente emprega o que for necessário. A orientação do presidente, a gente está organizado na transversalidade para empregar o que for necessário. É só que essa necessidade ela é identificada aqui em loco, ouvindo o prefeito, ouvindo o governador. Eles vão manifestando a necessidade, a gente vai recepcionando e entregando. Precisa botar equipamento, precisa mobilizar helicóptero, precisa mobilizar mais recursos humanos, tecnológicos, e a gente vai empregando. A gente não bota isso assim sem um acerto, um planejamento, porque você pode estar botando apoio onde às vezes não precisa e faltando no outro. Então é bom que essa sinergia entre Estado, Município e União, ela seja em tempo permanente, que a gente vai acertando mais rapidamente as entregas também para atender a sociedade. Não, senhor. Repare bem, o município decreta emergência por 180 dias. Então, muitos desses 1.000... muitos passaram de 2023 para 2024. E outros estão entrando pela primeira vez. Sim. Ao longo do ano, nós tivemos vivendo com estiagem, enchentes e alagamentos e chuva, mais de 2.000 municípios decretados. Não, a gente já vivia uma realidade dessa de mais de 1.500 em média, e agora, com a intensidade com que as mudanças climáticas estão impondo também novos eventos extremos e mais frequentes, aumentou realmente. Você pega o Rio Grande do Sul, está em 3 anos em estiagem. E a partir do ano passado, com El Niño, ficou também o segundo semestre todo com enchentes. 3, 4 ciclones. Então, olha só, um estado que antes passava alguns meses sem esse tipo de problema, nós tivemos quase 400 municípios do Rio Grande do Sul que nós atendemos, muitos deles com carro-pipa durante a estiagem, e que no segundo semestre tivemos que atender com apoio à situação das enchentes. Então, é mais intensidade nos eventos, certo? E mais frequência. E aí aumenta o número sim de municípios. Raquel Oliveira, CNN. Boa tarde, governador, ministros. Nesse ponto, o senhor discutiu então ações para a recuperação das cidades atingidas pelas chuvas aqui no Rio. A gente tem a questão da assistência humanitária, tem o estabelecimento de serviços e obras de infraestrutura. Falando sobre ações imediatas, a gente está falando de população que perdeu tudo, gente que perdeu nome, vereador domésticos. Existe algum projeto para ajudar essa população a providenciar produtos da linha branca, por exemplo, geladeira, micro-ondas, questão imediata, mesmo? Claro, o governo do estado já tem um programa que nós inauguramos desde a época da tragédia de Petrópolis, que é o Cartão Recomeçar, que várias cidades ao longo desses 2, 3 anos já foram contempladas, e temos uma previsão inicial
para em torno de 30 mil cartões para a necessidade. É óbvio que é uma elegibilidade muito séria e dura, que tem que ser realmente para quem perdeu tudo, não pode virar as pessoas querendo trocar móveis, mas a gente já está nos cadastros junto com as prefeituras, elas estão fazendo os cadastros para a gente liberar. Depois daqui eu tenho uma reunião de orçamento para falar exatamente desse programa, e a ideia é até sexta-feira a gente saber o quantitativo real, para a partir da semana que vem já começar as liberações. Uma pergunta, Gabriela Vasconcelos, do Estadão. São algumas, a primeira é mais pergunta ambientais. Fizemos vão sobrevoar a Baixada agora, e eu queria confirmar se vai haver uma visita ao prefeito Lula, o prefeito vai disse que talvez vá lá, isso vai acontecer. Essa é a primeira pergunta. A outra pergunta é sobre quando os recursos chegam para o município, os recursos do Pacto de Ensino Livre, na televisão, que podemos chegar a partir de hoje. Mas a gente durante burocrático, eles estão comentando tudo isso. Você disse do PAC? E por fim, Mas só para entender a pergunta. e por fim, para o governador, se os eventos desse fim de semana podem levar vocês a pedir algum relaxamento na negociação de liberação fiscal, se isso está na mesa, se isso está considerando isso. Bom, sobre o regime de recuperação fiscal e a questão do PAC, até porque eu falei com o presidente, não acaba sendo tanta a pasta do ministro, mas o regime nós já estamos em renegociação. A promessa do ministro Haddad é que os estados em recuperação tenham uma decisão final sobre essa renegociação dentro do primeiro trimestre. Então a gente acredita na palavra, estamos lá negociando, nós, Rio Grande do Sul, Minas, Goiás, a gente está nesse processo de renegociação que não muda em nada. Nosso problema, na verdade, ele não é de fluxo de caixa para agora, é um problema do regime em geral. Então não muda a nossa capacidade de atender as pessoas, não muda nesse sentido, não é uma questão imediatista desse ano 2024. Então a gente está muito tranquilo que todo atendimento será feito sem problema algum. A questão do PAC, existem duas obras, uma lá do Rio Acari e a outra do Rio Bodas, que as duas estão no PAC aprovadas, uma pedida pelo prefeito Eduardo Paes e a outra por mim, depois de ouvir alguns prefeitos da Baixada. Ontem eu liguei para o presidente e ele me retornou à noite falando que se estava aprovada, que ele já iria falar com o ministro Rui Costa para ver se essas duas obras haviam condições de serem antecipadas. Ele falou similar ao prefeito Eduardo Paes, nós estávamos juntos ontem, até quando o presidente Lula ligou, e eu creio que de repente nos próximos dias, não é uma coisa simples, são as duas obras somadas R$1,5 bilhão, então acredito que ele esteja lá com a equipe econômica dele, também olhando, equipe de PAC, equipe econômica, são 27 estados, então para fazer uma antecipação dessa, passa na frente de alguém. Então acho que eles estão, como aqui tudo a gente faz conta, a gente senta, tem responsabilidade, eles lá devem estar fazendo no mesmo caminho, não é um valor que você tira do bolso e faz, é R$1,5 bilhão de. Então creio que há um planejamento também a ser seguido, tanto eu quanto o prefeito Eduardo, a gente está esperando que por causa da urgência a gente tenha sucesso nesse nosso pleito. Bem, o presidente Lula está atuando desde a primeira hora, falando com nós, ministros, e falando com os prefeitos e o governador, o vice-governador, certo? Sobre a resposta da parte do governo federal. E, obviamente, que avaliando a possibilidade de estar presente, como fez em outras vezes em outras regiões, e isso é uma questão que ele vai monitorando. Ontem ele tinha uma agenda com uma agenda internacional, mas ele está monitorando permanentemente, a gente mantendo ele informado, além do governador, os prefeitos também que falam com ele com muita frequência. Tá? Ontem ele falou com vários prefeitos. Com relação aos recursos, nós estamos falando aqui de duas coisas, tá? De resposta diante do evento que aconteceu e de prevenção. Então, o PAC está ligado à prevenção e o Castro já se referiu aqui. Tanto o governo do estado quanto as prefeituras tiveram
a oportunidade de priorizar as obras de infraestrutura, seja de barramento, de drenagem, muito em relação ligada a essa questão de prevenção para esse tipo de enchentes. E o PAC Seleções, os prefeitos fizeram os cadastros das suas propostas. O Cláudio já se referiu aí à questão do projeto Iguaçu, tem o projeto também lá da região do Rio Botas, então são prioridades dos prefeitos que nós ouvimos ainda há pouco. E certamente essas prioridades serão levadas em consideração pelo presidente Lula e pelo ministro Rui Costa, que coordena. Na parte da resposta também entra obras, tá certo? É um dos planos. Você tem ajuda humanitária, que é alimentação, remédio, enfim, água, tudo que for necessário para ajuda humanitária. Mas tem também restabelecimento, que é desobstrução, limpeza da cidade. Então, o que os prefeitos já estão fazendo, o governo federal pode ajudar, como o governo do estado está ajudando. Mas também teve ponte destruída, algum patrimônio público, casa das pessoas, tudo isso pode entrar na resposta, nos planos de reconstrução. Então não vai necessariamente para o PAC, certo? Uma ponte foi destruída, a prefeitura pode apresentar um plano de reconstrução daquela ponte e o governo federal garante o dinheiro para a prefeitura. Se é uma ponte que liga dois municípios, o governo do estado apresenta o plano e o governo federal garante os recursos. Então isso é ponte, estrada, restabelecimento de linha de energia, de transmissão de internet, de posto de saúde, de escola, enfim, até de casa, que é um patrimônio privado, mas que o governo federal também reconstrói para as pessoas que tiveram a sua casa, né, destruída em função de um desastre desse. Então isso também entra a obra. Esse entra na emergência, esse entra na resposta ao desastre. Tá? Você tem, por exemplo, o município Duque de Caxias. O evento foi tão forte que ele precisa de ajuda humanitária, ele faz um plano para ajuda humanitária. Mas ele precisa também limpar o município, desobstruir, ele faz um plano para desobstrução. Aí contrata máquina, equipamento, o que for necessário. Mas ele também precisa reconstruir uma ponte, casas, aí ele faz um plano para reconstrução. E a nossa assessoria vai estar aqui orientando, para não misturar. Então, ajuda humanitária é um plano, restabelecimento é outro, reconstrução é outro, de infraestrutura destruída no evento que aconteceu. Fora isso, aí vai para o PAC, que já é projeto estruturante, certo? Que sai da emergência. É necessário, mas está numa outra política pública do governo federal. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, gente. O senhor falou de duas bombas que foram emprestadas. Quem emprestou para onde foram e para onde começam a Secretário de... Cláudio, só um minutinho, porque o Capobianco está me alertando aqui, a gente fica muito envolvido na situação da resposta. E a gente se solidariza, presta ajuda humanitária, restabelece, mas é preciso que a gente trabalhe prevenção não só em termos de obras, né? Mas da relação nossa no ambiente que a gente vive. Eu queria abrir a palavrinha um pouco aqui para o Capobianco, que está representando a ministra Maria. Tem a ver com a pergunta que foi feita, quer dizer, como é que fica para frente? Então o governo federal reinstalou a Comissão Interministerial de Mudança do Clima e lançou os planos de adaptação, são 15 planos setoriais. E este ano vai financiar 260 municípios para fazerem os seus planos de adaptação, porque um grande problema não é só atender ao que aconteceu, mas é fazer os cenários com o agravamento da mudança climática, como é que isso vai caminhar e como é que eu me preparo, como é que o município se prepara para receber, inclusive, ajuda do governo estadual, do governo federal, via PAC. Então, esses planos vão ser feitos já este ano, são 260 iniciais, e nós pretendemos, nos próximos anos, que todos os municípios críticos, hoje nós temos 1.038 na lista, mas já aumentou para 2.000 pelos dados atuais. A ideia é que todos os municípios em situação de risco climático tenham planos municipais de adaptação para que os recursos possam garantir que evitemos no futuro esses desastres que vêm ocorrendo de forma cada vez mais intensa. Obrigado.